Respeito de Igor Jesus, atacante revelado no Coritiba, 22 anos de idade, aquele ponta. Joga na direita, joga na esquerda. Ele se mudou há bastante tempo, em 2020, para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Talvez por isso você não se lembre dele. Números bons no futebol dos Emirados. Chegou a ter a possibilidade de se naturalizar para jogar pela seleção local. E tem contrato somente até junho de 2024. Renovação está praticamente descartada. A oferta feita pelo Shabab Al-Ahly não agradou nem ao atleta, nem aos seus representantes. E se você não conhece o Igor Jesus, queria contar para vocês que é um atacante de velocidade, de muito bom drible. Na atual temporada, 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. Mas na temporada passada chegou a ter números bastante interessantes. Não há necessidade de um investimento, porque o jogador está livre e pode assinar pré-contrato. É óbvio que a compensação financeira vai precisar ser boa para que ele possa trocar o futebol dos Emirados pelo futebol brasileiro, mas está aí surgindo uma oportunidade boa de mercado, só 22 anos de idade. Prometo ficar atento a essa história e qualquer outra novidade eu conto para vocês. Carlos Alexandre, qual a boa noite? Fala do Bernardo Galo. Ó, resposta de agora. Nada além de conversas. É assim, o Atlético continua batendo na tecla de que o negócio com o Bernardo não é tão quente quanto a gente imagina. Mas eu não sei, cara, eu não sei porque o motivo de o Galo tomar essa postura. Então esse é o discurso oficial, é de que nada além de conversas. Mas por que você conversaria com o Bernardo se não para assinar um pré-contrato, né? Já estava apurando desde sexta-feira passada essa situação, e aí existe de fato o interesse da CBF. A CBF tem interesse na contratação do Rodrigo Caetano para ser o coordenador de seleções. Função que já foi ocupada pelo Edu Gaspar, que hoje está no Arsenal. Função que já foi ocupada também pelo Juninho Paulista, que voltou ao Ituano. Mas não existe uma negociação ainda em curso. O Rodrigo é um dos nomes que agrada ao presidente Edinaldo Rodrigues e também ao treinador Dorival Júnior. Ontem à noite eu tive a oportunidade de conversar com uma fonte da CBF. E aí quando eu conversei com essa pessoa, o que ele me passou foi o seguinte: Thiago, essa é uma situação que o presidente Edinaldo Rodrigues trata diretamente com o treinador Dorival Júnior. E são os dois que vão escolher este nome, o responsável por este cargo. O Rodrigo é um nome que agrada. E assim, é natural que ele seja esse nome que agrada. O Rodrigo faz um trabalho excelente no Atlético. Ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, Supercopa do Brasil, tricampeão mineiro, contratou nomes importantes no Galo, como Hulk, Paulinho, Scarpa, Nátio Fernandes. Tem sido importante nos momentos em que o clube teve alguns problemas financeiros, especialmente da ordem de atraso salarial, para segurar a barra ali no elenco. Então o Rodrigo é um cara que é muito bem quisto, não só nos bastidores da cidade do Galo, como em todo o mercado de futebol. O Corinthians quis, o Grêmio quis e agora a seleção brasileira quer. A questão é, o Rodrigo não é o único que está na lista da seleção, até porque tem que haver um entendimento entre o Dorival Júnior e o presidente Edinaldo Rodrigues. E um dos nomes que agrada, além do Rodrigo, é o do Rui Costa, que trabalhou com o Dorival agora no São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil do ano passado com o Dorival Júnior. Ele inclusive esteve no Atlético recentemente, na década passada, final da década passada, antes da chegada do Alexandre Matos para assumir o cargo de diretor de futebol. Ele trabalhou no Atlético entre 2019 e 2020, salvo engano. Então, existem outros nomes nessa lista. Além dos dois, tem outros nomes que são avaliados. A predileção do Edinaldo Rodrigues é que o nome seja alguém, um profissional que já trabalhou com o Dorival Júnior. E aí vejamos se de fato vão formalizar essa proposta ao Rodrigo, que para mim seria uma perda muito grande para o Atlético. Um baita profissional, um baita cara do ponto de vista de mercado. E vejamos se de fato chegará essa proposta e se o Rodrigo pode ir para a seleção brasileira. Duas coisinhas, a informação também que eu tive é que um outro nome seria o do Mauro Silva, tetracampeão do mundo. Tetracampeão do mundo, Mauro Silva. Da Federação Paulista de Futebol. Federação Paulista de Futebol, que é um outro nome também que está nessa disputa. Eu digo disputa pelo seguinte, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista recente a uma rádio do sul do país e falou que para a seleção brasileira ele trata como convocação. Ou seja, Thiagão, se o convite chegar, o Rodrigo Caetano entende que ele está sendo convocado a trabalhar na seleção brasileira. Ou seja, se o convite chegar ao Rodrigo Caetano, torcedor do Atlético, possivelmente ele deve sair do Galo. Eu acho que o torcedor deve sim ficar preocupado, porque se é um sonho do Rodrigo Caetano, por mais que a CBF seja essa bagunça tremenda, ele vai aceitar o convite.
Eu acho que o Atlético perde muito, porque um dos responsáveis pelo sucesso do Atlético nos últimos anos é o Rodrigo Caetano. Então, provavelmente, se realmente chegar e ele tem esse interesse, ele vai embora. Eu acho que a seleção vai estar servida aí com um bom profissional e o Atlético perde muito. Então, acho que o torcedor atleticano pode ficar preocupado com essa situação aí e torcer, né, para que o Mauro Silva seja convocado antes, assim como o termo que o Rodrigo Caetano usou aí. Valu, você falou que a CBF, mesmo ela nessa bagunça, ela trabalha com sonhos. Aconteceu com o Dorival e pode vir a acontecer justamente com o Rodrigo Caetano, que o Atlético lutou tanto para mantê-lo na atual temporada, que o Corinthians bateu na porta. Cara, e é incrível a capacidade de atrapalhar e desorganizar o futebol brasileiro, que ela não trabalha 1% sequer em prol dele. É incrível, né? Realmente, mais uma vez, foi no Fluminense, mexeu com a cabeça de um Fernando Diniz, porque se o Fernando Diniz não tivesse vencido a Libertadores, eu acho justo colocar na roda até que ponto a cabeça e o planejamento dele no Fluminense foram atrapalhados por conta de dupla função, Fluminense e Seleção Brasileira, mas como venceu a Libertadores, isso aí ficou assim, por debaixo do tapete. Mas limou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele não foi interino em momento algum. Ele não teve a promessa de, quem sabe, possa ser efetivo. Ele não foi nada, ele foi só queimado na seleção. Falou no Dorival, simplesmente, no sentido figurado, tá, pessoal? Largou o São Paulo, é o sonho. Eu disse isso a respeito do Dorival. A CBF trabalha em cima do sonho. Os grandes profissionais do futebol não se consideram convidados. Convocados é uma palavra muito forte. Você não nega a convocação. Eu servi exército, eu fui convocado para servir. Eu não tinha como falar assim, exército. Não vou, não. Não, senão eles iam lá na minha casa e me buscavam. Não precisou, eu fui. De livre e espontânea vontade. Então, assim, e agora com o Rodrigo Caetano? Olha para você ver. Nós estamos falando de uma instituição que em menos de alguns meses, onde já ficou com presidente, sem presidente, falou em Ancelotti, pode desestruturar mais um clube de futebol no Brasil. Mas tá jogando com sonho, tá jogando com aquilo que se tornou, não o que é. Não quer. Porque profissionalmente, o nível desses, do Diniz, do Dorival e do Rodrigo Caetano, eles estão muito acima da organização e do profissionalismo hoje existentes na CBF. Muito. O Valu falou muito bem aí sobre essa organização que a CBF não tem. O Edinaldo aí, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo. Ô Pedro, qual o tamanho do rombo que pode ser uma saída do Rodrigo Caetano nesse início de temporada? Muito grande. É um desfalque muito, muito grande para o Atlético, caso ele aceite essa convocação, como ele mesmo disse. Mas eu vou também na linha do Valu. A CBF ela tem jogado com sonhos, ela sabe que a grife seleção brasileira, apesar da bagunça, para o profissional importa muito. É uma chance do Rodrigo Caetano se mostrar para o futebol no cenário internacional, assim como foi o Edu Gaspar. Então, para o Atlético é muito difícil já preparar e já pensar num cenário sem Rodrigo Caetano. Basta a gente lembrar que o Atlético passou por um momento muito turbulento no ano passado, na troca com o Filipão, e o Rodrigo Caetano conseguiu costurar essa situação, conseguiu segurar, e o Atlético, por pouco, na reta final do Brasileiro, não consegue sair com o título. Trouxe jogadores como Hulk, trouxe jogadores como Paulinho. Então, é um desfalque muito grande para o Atlético, e é mais uma mostra de que a seleção ela vai rodando sem um certo sentido. E ela não se preocupa com o produto futebol brasileiro. Para ela, pouco importa desfalcar um time que hoje é um dos principais do país, como o Atlético Mineiro, a troco de levar o treinador, né, no caso não o treinador, o coordenador, para a seleção. Ela brinca com esse sonho e pouco para ela importa bagunçar o futebol brasileiro. Thiagão, você queria pontuar? Eu acho que o torcedor atleticano ele deve lamentar se realmente o Rodrigo sair, mas não julgue, porque pro profissional, pro atleta, o treinador, o ápice da carreira dele é a seleção brasileira. Por mais que ele esteja uma bagunça total, todos que trabalham no futebol, pelo menos os brasileiros, almejam chegar na seleção brasileira. Então, se ele realmente ir para a seleção brasileira, que não julguem, porque aí a gente está falando de uma questão de sonho. Mas, como eu disse, né, tomara que o Mauro Silva aí seja convocado antes, também é um ótimo profissional, mas para que o Atlético não perca o Rodrigo Caetano. Ô Mauro Silva! Ajuda o Sabe o que eu Galo. acho? Pode falar. Que se fecharem com o Mauro Silva, para mim vai ser uma tentativa de já preparar o terreno para o Reinaldo Azevedo Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, assumir a CBF
ao término do mandato do Edinaldo Rodrigues. Deus te ouça. Eu tenho uma pergunta pro Thiago Pode Fernandes. fazer. Pode? Pode. Você seria convidado ou seria convocado a trabalhar na seleção brasileira? Convocado. Ah, tá. Obrigado. Então tá bom. Deixa eu dar uma informação aqui importante aí pro torcedor do Atlético. O Atlético renovou o contrato com o volante Alan Franco. Lembrando, o Alan Franco, ele foi aquele reforço que veio na janela do ano passado, que era, na verdade, um jogador que estava retornando ao Atlético, não ficou no futebol argentino e retornou ao Atlético. Fez uma boa apresentação, jogou bem, foi importante junto com o Filipão e tá aí, contrato renovado pro Alan Franco. Eu aprovo essa renovação porque jogou muito bem.